seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e cidadania. A nossa convidada é psicóloga, fundou também o Loucos por Alegria e também ela tem aqui a atuação na Casa de Frida. Você vai conhecer esse projeto bonito que acontece em Bauru e muito importante, inclusive, para a nossa cidade. Então nós vamos falar com Rose Barrenha para que ela traga mais informações e, claro, para que ela conte um pouquinho do seu histórico pessoal. Rose, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigas. Obrigada pela confiança. Obrigada, Mara, pelo convite. Fico muito feliz da possibilidade de poder estar divulgando o nosso trabalho, né? Que não começou agora, começou há muito tempo. Exatamente. Começou em 1979, na época da faculdade ainda, com a luta antimanicomial. Eu sou catanduvense, sou de São José do Rio Preto e vim para Bauru em 77 para estudar. Fiz psicologia na fundação, que hoje é a Unesp, e foi lá que eu tive contato com a luta antimanicomial, que é o movimento nacional, né, que orienta o nosso trabalho até hoje, né? O primeiro contato foi em 79, 80, na década de 80. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar na prefeitura como psicóloga. Foi na gestão do Tugangerame e trabalhava na CEPROCON, Secretaria de Projetos Comunitários. A minha formação foi sempre na área social. E nessa secretaria a gente trabalhava com grupos de mulheres, de jovens, né? Com associação de moradores. E de lá eu fui para a educação, fundar o programa de educação de jovens e adultos, né? Trabalhar com a equipe que fundou esse projeto e fazer capacitação com professores. Então, esse trabalho na área social me direcionou para a saúde. E na saúde eu fiquei 21 anos, né? Então é onde começa a história dos Loucos por Alegria, que esse ano, há 2 semanas atrás, fez 26 anos de formação, né? E esse trabalho que você diz que foi voltado para a saúde, o que te motivou, né? E como que é para você realizar esse trabalho? Qual a diferença que ele faz na vida das pessoas, inclusive da sua e de quem participa do projeto também? Na verdade, Loucos por Alegria começou por vários motivos. O primeiro é que, estando dentro do SUS, você pode fazer muito pouco para prevenção em saúde mental. Aliás, o nosso sistema de saúde não é um sistema de saúde, é um sistema de doença. As pessoas só procuram o SUS quando estão doentes. E, na verdade, o foco deveria ser a prevenção, né? Em relação à saúde mental, pior ainda, porque tem todo um preconceito em relação aos transtornos mentais e emocionais. Então, por que começou os Loucos por Alegria? Você perguntou o que me motivou, foram motivos tristes. Eu tenho uma família muito grande, eu tenho 2 filhos biológicos e tive 5 adotivos, e um desses adotivos faleceu num acidente de carro. E esses dias que eu fiquei no hospital com ele, eu percebi como seria importante fazer um trabalho como o dos Doutores da Alegria de São Paulo. Então, esse foi uma motivação, foi a dor, né? E como que a gente pode amenizar a dor de quem está dentro de um hospital, levando alegria para as pessoas. O segundo motivo é esta falta de possibilidade de trabalho preventivo pelo SUS. Então, nós montamos um grupo chamado Loucos por Alegria, Amigos da Saúde Mental,
E esse Loucos por Alegria contém uma ironia, porque a luta antimanicomial preconiza que o paciente ele tem que se tornar agente da sua própria saúde mental. Então, o nosso grupo foi constituído por profissionais, né, da saúde, meus colegas, médicos, enfermeiros, que concordavam com esta visão e com usuários do programa de saúde mental e sua família, né? Nós iniciamos um trabalho de prevenção nas escolas, que todas as oportunidades que a gente tem de repetir, a gente repete. Inclusive, esse ano, iniciamos um projeto com o SEVAC, que é uma escola lá do Geisel. A gente não perde a oportunidade, porque a gente tem... Não é de pequenininho que se torna o pepino, que se torce o pepino? Então, é isso, a gente tem que promover a saúde mental. E nós começamos a trabalhar com os pais a consciência de que tudo aquilo que afeta o adolescente, né, que era o foco do nosso trabalho nas escolas, como gravidez na adolescência, o uso de álcool e drogas, a depressão grave, suicídio, né? Isso tudo, abandono escolar, isso tudo só haveria mudança se a comunidade se unisse e promovesse atividades que não existiam nos bairros de periferia. Eu trabalhei na unidade mista da Bela Vista, que era posto e pronto-socorro. Então, eu tinha contato com histórias muito tristes, Mara, sabe? Muitos jovens envolvidos com violência doméstica, com criminalidade, pessoas com depressão muito grave, né? E prostituição juvenil. E os pais se sensibilizaram e a gente criou esse grupo. Criamos esse grupo e começamos a oferecer para a comunidade atividades de lazer, atividades para reflexão, de crescimento pessoal, atividades para promover geração de renda, orientação jurídica, palestras sobre cidadania, orientação psicológica com os grupos de mães, grupos de família. Fizemos parceria com com NA, né? Com Al-Anon, que é para familiares de usuários de drogas e álcool. Enfim, tudo aquilo que a gente poderia promover em termos de prevenção. Esse é o nosso objetivo desde então. Em 26 anos, por onde nós passamos, sempre visando a cidadania, a qualidade de vida e a saúde mental, né? E isso envolve ações integradas entre a saúde, a educação, a cultura, os esportes. Então, onde é possível fazer isso, dá certo. E quem participa, para quem não conhece esse grupo, vamos entender quem pode participar e também como a comunidade pode se envolver num projeto tão importante como esse. Qualquer pessoa pode ajudar. Nós partimos do princípio que, independente da formação que a pessoa tem, aliás, nós até criamos um projeto chamado Rede de Talentos. O Rede de Talentos é detectar na comunidade o que cada um sabe fazer e dar visibilidade e valorização a isso. A Dona Maria da esquina é costureira. Ela é uma boa costureira. Ela pode dar aulas de costura na nossa comunidade, na nossa associação. O sapateiro sabe aproveitar restos de couro. Então, a gente procurava fazer sempre com a visão de, agora é chique, chama upcycling, né? Que é reaproveitar aquilo que seria jogado no lixo. Então, nós tivemos, desde o início, todas as atividades utilizando coisas inúteis, vamos dizer assim, tá? E sempre relacionadas a uma biblioteca.
A nossa ideia, que eu sou a menina que roubava livros, né? Conta pra gente essa história também. Ah! Inclusive as montagens das bibliotecas que você É contribui. verdade, é verdade. Só que antes de contar, que eu acho que é muito importante, já deixar desde já o contato de vocês para quem quer participar Sim. do projeto. Sim. Tá? Nós vamos reforçando durante aqui o nosso bate-papo, mas já compartilha para a gente quem quer participar, se você já tem uma sede, como que funciona. Sim. Hoje nós temos a primeira sede própria, que chama Casa de Frida, é localizada no Geisel, e nós estamos nas redes sociais como casadefrida.bauru, tanto no Instagram como no Facebook. E nós temos um telefone de contato, que é o 14 99788 0753. Nós vamos entrar com mais detalhes falando de Casa de Frida, mas volta pra gente contando essa história, a menina que roubava livros e depois começa a montar bibliotecas. Conta isso pra nós. Exatamente. Eu era a menina que roubava livros. Eu roubava livros das bibliotecas, lia, depois devolvia, né? Não era um empréstimo. Não é bem roubar, né? Mas desde a época da faculdade até na pós-graduação, teve dia de eu dormir na biblioteca e acordar no dia seguinte, ninguém perceber que eu estava lá dentro. Eu sou apaixonada pela leitura, porque a leitura transformou minha vida, né? E todos os nossos projetos, a gente começa com uma biblioteca comunitária, que é uma biblioteca organizada da maneira mais simples possível, num lugar público que não está sendo utilizado. Pode ser uma igreja, uma escola, um salão de festa de uma comunidade. Outros projetos com quem a gente tem parceria. Então, nessa brincadeira, nós montamos 15 bibliotecas comunitárias. E hoje, com as redes sociais, aí, na verdade, acaba tendo uma divisão até mesmo com a leitura, se for pensar nesse formato dos livros. Como Sim. que você percebe também, para atrair esse público? É difícil. Para atrair esse público, você tem que trabalhar na formação de público com contação de histórias, você tem que trabalhar com o cinema, né? Você tem que trabalhar com brincadeiras e começa cedo. Agora há pouco, há um mês e pouco, nós estabelecemos um convênio com o SEVAC, que é essa escola do Geisel, para capacitar 44 funcionários para a contação de histórias, né? E a gente vai construir junto com elas uma nova visão dos contos de fadas. Porque os contos de fadas contribuem para a manutenção de determinados valores sociais que não condizem mais com a realidade, né? E que, inclusive, por exemplo, prejudicam as mulheres, né? Então, muito do machismo, né? Muita coisa ruim que afeta a saúde mental das pessoas estão lá desde os contos de fadas. A gente ouve desde que nasceu, né? Então, nós vamos capacitar professores. O projeto é aberto, quem tiver interesse entre em contato. Nós estamos montando o material e nós vamos fazer isso através do teatro e da contação de histórias. E para qualquer idade, para quem quiser participar, tanto para contribuir ou também para aprender. Nos Isso, dois moldes. Exatamente. E nesse caso você falou da sede, que é a Casa de Frida. Isso. Também gostaria que você mencionasse a respeito dela, da importância e porquê desse nome. Tá. A Casa de Frida, como eu disse, é a nossa primeira sede, porque a gente sempre trabalhou em parceria com outras entidades e em locais públicos. Eu me aposentei 2 vezes. Quando eu me aposentei, eu construí a Casa de Frida, toda com material reciclável e com a intenção de que abrigasse um coletivo de mulheres e de homens com coração de menino. Eu digo homens com coração de menino porque nós temos uma carta de princípios muito clara, né?
O nosso objetivo é promover a saúde, é promover a cultura, é promover a educação, enfim, a cidadania, acima de tudo. Nós temos uma equipe de psicólogos, que é um trabalho recente. A gente faz acolhimento e orientação de mulheres vítimas de violência doméstica e atendimento em terapia breve. Nós temos cineclube, nós temos às quintas-feiras aulas de artesanato, nós temos nas quartas-feiras à noite cursos de dança e a gente faz saraus. É aberto para toda a comunidade, para Aberto Bauru. para toda a comunidade, tá? Vamos dizer, 90% das atividades são gratuitas. Por que que não é tudo de graça? Porque lá funciona como um ponto de cultura. E nós cedemos a Casa de Frida para os artistas, para que possam promover seus cursos, suas exposições, suas atividades. Nós não cobramos absolutamente nada do artista, desde que ele ofereça à comunidade uma contrapartida. Por exemplo, o curso de dança custa R$30 por mês. Então, é um valor que qualquer pessoa tem acesso. Se você for fazer um curso de dança numa academia, é 200. Às quintas-feiras, nós temos os cursos de artesanato gratuitos com voluntariado, com o apoio da Unesp, do pessoal de arte, de design, de psicologia, né? E aos domingos à tarde também. É gratuito. A maioria dos cursos a gente mesmo providencia o material. A ideia da Casa de Frida nasceu durante a pandemia, que foi um período muito doloroso para todos nós. Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos companheiros. Foi um período muito difícil para todos e para mim também. Eu fiquei sozinha, trancada em casa, e no momento que eu fui acometida de uma doença muito grave, que eu não podia ter contato com ninguém, o risco era altíssimo. E, como todo mundo que ficou trancado em casa, eu pirei na batatinha, né? Psicólogo também tem depressão. Eu tive uma depressão gravíssima e sempre trabalhei com arte-terapia. E foi o que eu pensei na época. Eu falei, bom, se sempre eu trabalhei com arte-terapia com meus pacientes, né? Porque é uma atividade que você foca no aqui e agora e você se afasta dos pensamentos ruins, eu recomecei a fazer arte. E recomecei a ler tudo que eu tinha em casa. E Frida é uma mulher que me despertou muito, porque acho que de todas as artistas mulheres, ela foi a pessoa que mais foi capaz de transformar o sofrimento em beleza, né? Frida Kahlo é aquela artista mexicana que pintava a si mesma. Quem não conhece a obra, por favor, pesquise, né? Não é só as bonequinhas com flor no cabelo. Ela teve uma vida muito difícil. E ela conseguiu transformar isso em beleza. E o foco da Casa da Frida é exatamente isso, né? Ser louco por alegria não é ser bocó, ficar rindo de tudo, não. Começou com a intenção de alegrar as pessoas, mas a saúde mental não é só estar alegre o tempo todo. A saúde mental é você... Não é o que acontece de ruim com você, mas o que você faz com isso, né? Se você transforma a sua dor em algo produtivo, você é uma Frida, né? E foi dessa forma que eu comecei. A cultura mexicana é muito bonita, né? Muito colorida, muito parecida com o Brasil nesse aspecto. Então, por isso, Casa de Frida. Uma dor sua, inclusive, como você relata aqui da pandemia, você
a ressignificou, transformou, ajudando Exatamente. outras pessoas. Saúde mental é isso, Mara. Entendi. E com cidadania o que você pratica, E né? com cidadania. Exatamente. Porque Frida era uma mulher que lutava pela cidadania. E pensando nessas pessoas que não conseguem ter esse olhar, enxergar e buscar ajuda, eu gostaria que você mencionasse de que forma que elas podem despertar, né, o seu melhor à luz ou como alguém pode ajudá-las. Mas antes nós vamos precisar ir para esse rápido intervalo Tá bom. e a gente volta já. Até já. Então você continue com a gente e não saia daí que nós voltamos já já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a psicóloga Rose Barrenha, essa mulher que procura fazer a diferença na nossa querida Bauru por meio da saúde mental, da cidadania. E antes do nosso intervalo, havia perguntado como podemos ajudar quem se encontra num quadro de depressão, de violência, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue se perceber numa situação como essa. O ideal seria que ela realmente, né, buscasse ajuda. Mas qual a orientação que você deixa, né, diante de situações como essa, Rose? Mara, toda doença mental e física, né, ela traz para a pessoa que está doente algo que a gente chama de ganho secundário, tá? Então, é uma forma da pessoa se compensar pelo fato de estar doente, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Uma mulher insatisfeita, um marido insatisfeito no casamento, ele acaba adoecendo, ele desenvolve uma depressão, que não é mentira, tá? Mas essa depressão acaba servindo para ele não desempenhar determinadas tarefas, tá? Não cumprir com determinados deveres. E isso é muito ruim. Na área de saúde mental é pior, tá? Então, tem esse tipo de pessoa, esse tipo de problema, e também tem a pessoa que nega a situação que ela está por preconceito. Não, mas eu não preciso ir em psicólogo, eu não sou louco, eu não sou doido, né? Ainda hoje existe muito preconceito a respeito disso. Se as pessoas soubessem que todos os psicólogos têm que fazer terapia, não pensariam assim. Então, eu imagino que se a população, qualquer pessoa da família, um amigo, for capaz de reconhecer que aquela pessoa está numa situação que lhe traz sofrimento mental, e você citou, por exemplo, a violência doméstica, que é uma situação muito pior, porque envolve uma série de questões: dependência financeira, dependência emocional, filhos, ameaças, né? O medo da morte, o medo de se sentir sozinha, o medo de ser uma mulher largada, né? Como a nossa sociedade vê, embora mais de 50% da população de lares brasileiros sejam chefiados por mulheres sozinhas. Eu acho que o que pode ser feito é, quem é amigo, quem é da família, não tocar diretamente no assunto, acolher, ouvir, né? E mostrar que há possibilidades, né? No mínimo, um acolhimento, uma escuta. Na Casa de Frida, nós fazemos isso com todas as mulheres. Com qualquer mulher que aparecer lá, ela vai ter acolhimento, escuta, orientação e encaminhamento. Reforça para a gente o endereço, o contato telefônico e também no bastidor você comentou que a sede é no Geisel. Porém, outras pessoas também podem ter acesso em outros lugares, em Sim. outros bairros. Como seria? Como seria? Uma comunidade que quer que a gente vá fazer um trabalho, por exemplo, com grupos de mulheres. Isso é possível. Tendo um local para a gente se reunir, qualquer local, né? Nós podemos ir, como nós fomos o ano passado, em 2 assentamentos, né? Que a gente trabalhava com os pais e com as crianças. Assentamento de sem terra, né? Onde é muito comum
casos de violência, de mães solo, com dificuldades financeiras, e que isso tudo traz um quadro ou de depressão ou de resiliência, né? Porque tem pessoas que conseguem transformar a dor, né, em força, em energia, em coragem. Nesses anos todos que você faz esse trabalho muito bonito, né, com o grupo, para a comunidade, você tem um exemplo, porque até por questão de tempo a gente não vai conseguir trazer outros exemplos, mas um exemplo para que também incentive outras pessoas a entender, eu posso sair dessa situação? Você pode compartilhar com a gente? Ai, tem muitos exemplos, Mara. Eu posso contar do que eu vivi, né? Mulheres que buscam terapia por outros motivos, por doenças psicossomáticas, encaminhadas pelo médico. Quando o médico diz, você não tem nada, vai para a psicóloga. Então, a psicóloga atende um nada, que esse nada é o sofrimento que aquela mulher não foi capaz de expor para o médico, né? Então, eu posso falar do que eu vivi. A psicoterapia é um instrumento fantástico, não para forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não se sente capaz, mas para que ela se empodere, né? Para que ela saiba as suas reais condições. E uma mulher vítima de violência, ela precisa de a escuta, apoio, ela precisa de acolhimento, ela precisa de fortalecimento e ela precisa de um trabalho em rede. Não é o psicólogo que vai resolver o problema dela. Ela tem que ter apoio socioeconômico, psicológico, social, né? Em alguns casos, até ela tem que ir para um lugar, né? Para um abrigo, para que não aconteça feminicídios. Assim como eu tive pacientes que eu perdi para o feminicídio, né? Por não ter noção da gravidade da sua situação, tá? Porque é muito comum ouvir isso. Ele não é de nada, ele bebe, fala, mas não acontece nada. Ou ele quebra a casa, ou ele bate em mim, mas não acontece nada. E a pessoa vai minimizando até uma hora que a coisa acontece. Histórias tristes. Por exemplo, do pai matar a mãe e se matar na frente do filho como uma forma de vingança, né? Também tem casos maravilhosos de mulheres que recomeçaram as suas vidas. Só que, a princípio, ela tem que tomar a decisão de sair da situação e buscar apoio em outras mulheres. Eu acho que o coletivo Casa de Frida, o que ele oferece é isso, é essa rede de apoio, né, entre mulheres e homens com coração de menino, né? Não é um grupo feminista, embora a gente tenha uma luta claramente política na defesa dos direitos das mulheres, na defesa dos direitos humanos. Nós temos, sim, uma carta de princípios, um posicionamento político, né, a favor das mulheres. Gostaria que você falasse algo a mais, né? Aquilo que não foi perguntado, que você queira compartilhar conosco, nós estamos caminhando para o final do Conversa Diária. Sim. Tem também a parte dos livros. Sim. Né? Fique à vontade e já aproveitando e deixando um recado para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração, Rose. Tá bom. Nós temos o projeto de bibliotecas comunitárias, como eu disse, já há 26 anos. Agora nós trabalhamos com caixas, que é mais fácil para levar no carro, né? E a gente mesmo administra. Então, quem tiver interesse, um bar, um restaurante, um posto de saúde, uma clínica médica, enfim. É gratuito? É gratuito. Uma associação de moradores que queira receber nossas caixas, nós levamos os livros e repomos a cada 15 dias. E a nossa intenção, como eu disse, é criar público. Então, onde a gente leva a caixa, a gente também vai ter, pelo menos uma vez por mês, um dia de bate-papo, contação de histórias, teatro, que nós temos um grupo de teatro, né?
para estimular a leitura, tanto de adultos quanto de crianças. É um serviço extremamente importante, né, que acaba também tendo essa socialização. Olha, excelente. Reforça para a gente quem quer, então, ter acesso ao projeto Casa de Frida, contato telefônico, endereço, para que todos aí possam também ter essa oportunidade. Vou colocar as redes sociais. casadefrida.bauru e nosso telefone 14 997 88 0753. O endereço é nome de japonês. É difícil. É Nio Miyashiro 122. Mas o acesso à Casa de Frida tem que ser agendado inicialmente por telefone. A gente faz uma entrevista com a pessoa, vê se ela se encaixa. Não recebemos só mulheres, recebemos jovens, idosos, adultos, né? Não temos, no momento, projeto com crianças. Só na escola Sevac, que também é no Geisel. Ótimo. E o recado para quem nos acompanha, aquilo que está no coração? Qual você deixa? Seja uma Frida. Transforme a dor em alegria. Transforme a dor em beleza. E se não for em alegria, chora o que tiver que chorar, porque isso faz bem para a saúde mental também. Mas nunca fique sozinha. Estenda a mão e procure a mão. Gentileza gera gentileza. Recado dado. Excelente. Obrigada por você aceitar o nosso convite, compartilhar um pouquinho, viu? Gratidão, né, da sua história, né, com esses projetos tão importantes para a nossa querida Bauru, realmente contribuindo para a parte da saúde mental das pessoas. Desejo para você sucesso e conte com a gente. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada. Então, hoje nós falamos com Rose Barrenha, essa psicóloga que procura fazer a diferença na nossa querida Bauru por meio da arte-terapia, dos seus projetos ali na Casa de Frida. Então, para você fica essa dica. Aproveite essa oportunidade, seja para colaborar ou até mesmo para participar. Tá? Aqui eu vou deixando para você, claro, o meu forte abraço, a minha gratidão por você nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.